Olá, meu nome é Milena Mendes Saraiva. O meu professor orientador é o Daniel Rufino Amaral e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso 2. Bom, vou falar um pouco sobre a introdução do meu TCC. Bom, o TCC é sobre quiabo e o quiabo ele apresenta condições excelentes para um bom desenvolvimento aqui no Brasil, por conta da sua temperatura de desenvolvimento. Ele é uma planta que apresenta grande versatilidade na questão alimentícia, por ele ser uma cultura muito antiga, era muito consumida por diversos povos, né? E ele surgiu da África, se eu não me engano, da Etiópia, e ele foi trazido pelos escravos para as Américas. É uma planta que apresenta porte arbustivo, é da família das malváceas e ele se adapta bem a regiões tropicais com temperaturas acima de 20 graus. Então, onde ele vai ser instalado, ele se adapta muito bem. A colheita dos frutos, que são do tipo cápsula, ocorre de 60 70 80 dias após o plantio e eles são colhidos verdes. Bom, dentro da cultura do quiabo existem diversos fatores que podem impedir o seu desenvolvimento. Uma delas é uma doença chamada oídio. O oídio, ele é um fungo, é causado por um fungo, na verdade, e ele apresenta incidência em épocas de climas secos e temperaturas que são justamente as adaptadas para o quiabo, entre 20 e 29 graus. Ele causa alguns danos, principalmente na região foliar, em questão de atividade fotossintética, porque essas manchas que causam nas folhas, ele vai impedir a atividade da clorofila entre que aconteça a fotossíntese, né? Vai impedir também, vai aparecer, na verdade, essas manchas em caules e frutos, e pode reduzir também o tamanho desses frutos e impedir a produtividade, maiores produtividades, obviamente. E então a gente tem alguns controles. O mais utilizado para o quiabo é o controle químico. Só que o controle químico, ele tem algumas questões que devem ser discutidas, como questão de, às vezes, levar à contaminação, né, dependendo do produto, às vezes a forma que é aplicada não é correta, no tempo correto, na dose. Então, a gente tem algumas complicações aí que devem ser discutidas. Obviamente, o meu trabalho, ele vai ter uma aplicação a mais, que seria de uma forma mais sustentável, que seria o uso de extratos vegetais como fungicidas naturais. Bom, a gente tem o objetivo principal, que é avaliar o comportamento e a eficiência de 3 extratos naturais, que ainda serão definidos ainda durante a execução do TCC, para o controle da doença do oídio causado pelo fungo Sparotheca fuligínea na cultura do quiabo. Agora, os materiais métodos, o experimento ele vai ser conduzido na estufa do IFTM e o delineamento vai ser em blocos casualizados com 4 repetições e cada repetição terá tratamentos e cada tratamento será constituído por 2 testemunhas e 3 fungicidas. Cada parcela terá aproximadamente 6 vasos e cada vaso é uma planta de quiabo, obviamente. Então, para aquisição, por exemplo, do preparo do extrato, a gente vai adquirir um material que são folhas ou frutos secos. Depois que coletou, vai realizar uma secagem numa estufa. Vamos moer essas pequenas partes da planta, vai extrair e depois vai filtrar a vácuo e armazenar em um freezer a menos 20 graus. Depois dessa parte de laboratório de preparo do extrato, vai ser realizada no campo a parte experimental, que consistirá em primeira amostragem, depois será o preparo dos vasos com esse solo que foi provido do IFTM. Esse solo será peneirado. Depois disso, será enchido esse solo nos vasos. E depois desse preparo dos vasos, ocorrerá o plantio do quiabo. E a partir disso, terá uma condução. Então, a gente vai eu, por exemplo, vou acompanhar todo o crescimento do quiabo e monitorar o aparecimento do oídio.
Esse tratamento com esses três extratos e as testemunhas, que serão aplicadas somente água nelas, eles vão ser aplicados apenas quando aparecer a doença. E depois será avaliada a cada 15 dias os sintomas, né? E também com uma taxa mais ou menos de 5 avaliações, mais ou menos. Será calculada a área abaixo da curva do progresso da doença para cada tratamento e os dados serão submetidos à análise de variância e de médias, de testes. Também terá avaliação de alguns parâmetros, como no desenvolvimento da cultura, como o número de folhas e diâmetro do caule. E é isso, os meus materiais e métodos. Desde já agradeço por terem me acompanhado até aqui. Eu espero que esse TCC dê tudo certo. Obrigada por assistir, e é isso.